Existe um estádio em Berlim que ainda existe. Suas colunas de calcário elevam-se a 36 metros do chão. Suas arquibancadas podem acomodar mais de 70 mil pessoas. E seus muros foram projetados para falar de poder antes mesmo de o árbitro apitar o primeiro apito. No verão de 1936, os melhores atletas do mundo correram naquela pista e saltaram sobre aquele gramado enquanto o mundo aplaudia. Mas esse mesmo estádio, construído por ordem direta de Adolf Hitler, também foi testemunha de algo que às vezes é esquecido nos livros de história: partidas de futebol. Mortos de fome nas frentes de batalha. Jogadores que trocaram a bola pelo fuzil e nunca mais voltaram. Clubes que desapareceram por um decreto. Uma seleção nacional que perdeu para seus próprios estados fantoches. E um regime que acreditou durante 12 anos que poderia domesticar o jogo mais popular do planeta. O futebol estava enraizado na Alemanha há 2 décadas, quando Hitler assumiu a chancelaria em janeiro de 1933. Naquela época, o Deutscher Fußball-Bund contava com centenas de milhares de afiliados, e os estádios regionais ficavam cheios a cada fim de semana. Mas o regime que se instalava em Berlim não ia deixar que esse fenômeno seguisse seu próprio curso. O que veio a seguir foi um experimento sem precedentes: converter um esporte em um instrumento de doutrina, propaganda e controle. E como costuma acontecer com os experimentos que misturam política com algo que as pessoas amam de verdade, as coisas não saíram de acordo com o plano. O DFB diante da tempestade marrom, a Gleichschaltung do futebol alemão. Em 30 de janeiro de 1933, no mesmo dia em que Hitler jurava o cargo de Reichskanzler, o Deutscher Fußball-Bund atravessava sua própria crise interna. Uma crise que tinha pouco de política e muito de dinheiro. Desde meados dos anos 20, os grandes clubes alemães pressionavam para que se legalizasse o futebol profissional. Eintracht Frankfurt, o Bayern München, a Spielvereinigung Fürth, o VfB Stuttgart, el Karlsruher FV e o VfR Mannheim ameaçavam abandonar a organização se o DFB continuasse bloqueando a transição para o amadorismo remunerado. E o DFB tinha motivos muito concretos para resistir. Se o profissionalismo fosse admitido, os clubes perderiam o status de entidade sem fins lucrativos e, com ele, a isenção fiscal. Na Áustria, já tinham comprovado o desastre. Clubes como o Rapid Wien destinavam mais de 73% de suas receitas para o pagamento de impostos, com dinheiro que mal dava para cobrir salários e despesas correntes. O conflito resolveu-se de um modo que ninguém do DFB teria antecipado. Hans von Schammer und Osten, o novo Reichssportführer, nomeado por Hitler, interveio no debate e colocou-se do lado daqueles que queriam manter o amadorismo. A razão era estratégica e tinha pouco a ver com princípios esportivos. Nos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, os profissionais não podiam competir, e Hitler precisava de medalhas. Felix Linemann, presidente do DFB desde 1925, foi designado em junho de 1933 como comissário provisório do Reichsfachschaft für Fußball, a nova estrutura federal que o regime impunha sobre o esporte. Em 9 de julho de 1933, no Congresso del DFB, Linemann falou com uma clareza que não deixava margem para a ambiguidade. Éramos antes uma organização fundada sobre o antigo direito, construída de forma liberal. Hoje temos o dever de abandonar esse caminho e adotar o princípio de liderança imposto pelo Estado. Disse isso com convicção, e não era um oportunista recente. Os registros do Bundesarchiv em Berlim mostram que Linemann não se filiou ao NSDAP até 1937, mas isso não impediu que fosse o artífice da integração do futebol alemão no aparato do Terceiro Reich. O entusiasmo, no seu caso, precedeu a carteira de filiação. A essa transformação institucional dava-se um nome que em alemão soa quase técnico e administrativo: Gleichschaltung, coordenação.
Unificação forçada de todas as estruturas sociais sob o comando do partido. E o futebol não foi a exceção. A arquitetura do futebol alemão mudou de forma radical entre 1933 e 1934. Os 7 Landesverbände que existiam sob a República de Weimar, cada um com ampla autonomia operacional, foram dissolvidos. Em seu lugar apareceram 16 Gaue, 16 distritos cujos limites foram traçados segundo critérios etnográficos e que se reportavam diretamente a Berlim. E dentro de cada Gau funcionaria uma Gauliga, uma liga regional cujos campeões avançariam para uma fase nacional para disputar o título de campeão da Alemanha. Era um sistema arcaico, criticado por muitos funcionários alemães que olhavam para as ligas nacionais centralizadas da Inglaterra ou da Itália e viam eficiência onde o Reich via perigo. Mas o regime escolheu as Gauligen por uma razão que era mais política do que esportiva. A descentralização mantinha o futebol fragmentado, impedia o surgimento de um poder econômico autônomo no esporte e facilitava a vigilância ideológica sobre cada um dos 16 territórios. Assim começou um sistema, uma estrutura, um mecanismo de controle que parecia neutro no papel e era o oposto na prática. O DFB foi dissolvido formalmente em abril de 1940, convertido no Fachschaftsfußball dentro do Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen. Seu patrimônio passou para as mãos do Estado. Seus arquivos, segundo os pesquisadores posteriores, foram destruídos ou extraviados quase na sua totalidade. O historiador Dr. Niels Havemann, encarregado pelo próprio DFB de documentar esse período na monografia Fußball unterm Hakenkreuz, publicada em 2005, encontrou um vazio documental enorme nos registros do Fachamt. O que restou foram atas de congressos, recortes de imprensa e os depoimentos de desnazificação que os próprios funcionários redigiram depois da guerra, sempre interessados em se apresentar como resistentes silenciosos. Georg Chandry foi o secretário-geral do DFB e depois diretor executivo do Fachschaftsfußball durante todo o período. Em 1946, ao apresentar seu processo de desnazificação em Neu-Isenburg, Hesse escreveu que se filiou ao NSDAP por razões táticas, para ter uma plataforma útil nas negociações com o regime. E acrescentou algo notável. Afirmou que dentro do Fachamt tinha conseguido que o infame Arier-Paragraph, o parágrafo ariano que excluía pessoas de ascendência judaica de qualquer organização, não fosse aplicado com o rigor habitual e que os 50% não arianos tinham podido participar de competições. Era o tipo de formulação usada por quem queria reconhecer o inevitável, sem assumir nenhuma responsabilidade moral. Chandry voltou às suas funções no DFB, reconstituído depois da guerra. A continuidade foi quase perfeita. O inimigo interno, judeus no futebol alemão. Antes de Hitler chegar ao poder, os judeus alemães tinham construído parte dos alicerces do futebol em seu país. Walter Bensemann nasceu em 1873. Filho de uma família de classe média alta de Berlim. Com 14 anos, fundou seu primeiro clube em Montreux, Suíça, onde cursava estudos em um internato. Aos 16, de volta à Alemanha, impulsionou a criação do Karlsruher FV. Foi ele quem propôs o nome Deutscher Fußball-Bund na reunião de fundação em Leipzig, em 1900, quando tinha 27 anos. Em 1920, fundou a Kicker, a revista esportiva ilustrada que continua existindo hoje, e que Bensemann dirigiu e redigiu como expressão de suas convicções liberais e cosmopolitas. Gustav Rudolf Manning, também nascido em 1873 e também de família judaica, foi cofundador do FC Freiburg em 1897 e participou da reunião de Leipzig no ano seguinte. Manning emigrou para os Estados Unidos em 1905, exerceu a profissão de médico e continuou vinculado ao futebol.
Em 1913, foi eleito presidente da United States Football Association e, em 1948, o primeiro a representar os Estados Unidos no Comitê Executivo da FIFA. Em 1950, no Rio de Janeiro, foi um dos votantes que apoiaram a readmissão do DFB no organismo mundial, poucas semanas antes da Copa do Mundo do Brasil. 2 judeus alemães, em suma, construíram o futebol de seu país em suas primeiras décadas e depois ajudaram a reabilitá-lo depois da catástrofe que esse mesmo país lhes infligiu. A ruptura chegou de forma abrupta. Em 30 de janeiro de 1933, ainda havia judeus ativos em clubes, em federações, em conselhos diretivos. Em 10 de abril desse mesmo ano, Julius Hirsch, 7 vezes internacional com a seleção alemã e campeão da Alemanha com o Karlsruher FV, escreveu uma carta ao seu clube comunicando sua intenção de se desligar. Tinha lido no jornal que os principais clubes do sul da Alemanha tinham acordado expulsar seus sócios marxistas e judeus. Hirsch não esperou que lhe notificassem nada. Antecipou-se. Naquela carta, Hirsch lembrava que estava no KFG desde 1902, mais de 30 anos. Mencionava seus 2 campeonatos nacionais, seus 4 títulos regionais, sua participação nos Jogos Olímpicos de Estocolmo de 1912, onde também jogou Gottfried Fuchs. Fuchs, com 6 internacionalidades, tinha marcado 10 gols em uma única partida contra a Rússia em 1912, um recorde que nenhum jogador alemão igualou até hoje. Hirsch também lembrava que um de seus irmãos tinha morrido na Primeira Guerra Mundial. O Karlsruher FV respondeu dizendo-lhe para esperar, que ainda não tinham chegado as diretrizes oficiais e que, portanto, sua solicitação de desligamento ficava em suspenso. Algumas semanas depois chegaram as diretrizes. Hirsch teve que ir embora. A mecânica de exclusão que se aplicou no futebol alemão em 1933 foi descrita pelo historiador Franz Josef Bruggemeier na Bundeszentrale für politische Bildung como um processo de marginalização contínua. O DFB e o Deutsche Sportbund emitiram uma declaração conjunta afirmando que os membros da raça judaica não eram apropriados para cargos de liderança em organizações e clubes. 2 instituições nacionais, com uma única frase, delegaram a responsabilidade das expulsões a cada clube individual. E os clubes, um por um, cumpriram. Alguns, inclusive, se anteciparam, como o Karlsruher FV, que expulsou seus sócios judeus antes de receber qualquer instrução formal. Gottfried Fuchs conseguiu emigrar em 1937. Martin Stock, outro jogador judeu que tinha sido membro e árbitro popular na Altonaer Spielvereinigung de Hamburgo, foi deportado em 1941 para o gueto de Minsk e sobreviveu, uma raridade estatística que ele mesmo reconheceria depois da guerra. Julius Hirsch não teve essa sorte. Durante a segunda metade dos anos 30, tentou trabalhar como treinador do Jüdischer Turnverein Karlsruhe 03, depois para um clube francês na Alsácia, e durante um tempo como contador em uma empresa judaica. Em 1938, essa empresa foi arianizada, confiscada pelo Estado e entregue a proprietários arianos. Hirsch perdeu seu trabalho, caiu em depressão e foi internado brevemente. Desde 1941, usou a estrela amarela costurada na roupa. Um vigia idoso das catracas do Karlsruher FV o deixava entrar pela porta traseira do estádio para que pudesse ver as partidas. Em março de 1943, Julius Hirsch foi deportado para Auschwitz. Ali desaparecem seus rastros. Em junho desse mesmo ano, o antigo Reichstrainer Otto Nerz expressou ao jornal Berliner 12 Uhr Blatt sua esperança de que, com a marcha vitoriosa do Terceiro Reich, o esporte europeu também ficasse limpo de judeus. Nerz tinha sido selecionador nacional. Levou a Alemanha ao 3º lugar na Copa do Mundo de 1934.
Em 1938, ainda reconhecia em documentos oficiais seu passado social-democrata. Mas em 1943, escrevia isso: os clubes judeus correram sorte diferente, mas igualmente terminal. Bar Kochba Berlim, que antes de 1933 competia a um nível equivalente à primeira divisão regional, foi excluído de todas as Gauligen desde esse mesmo ano. Só podia participar de torneios de terceira categoria organizados para associações judaicas. Em Frankfurt, o Bar Kochba local tinha 650 membros afiliados ao movimento sionista. O Sportverein Schild Frankfurt, fundado em 1925 por veteranos judeus da Primeira Guerra Mundial, abriu suas portas em junho de 1933 a todos os esportistas judeus que tinham sido expulsos de seus clubes. E o Jüdischer Turnverein, mais conservador religiosamente, recebeu os judeus ortodoxos que também já não tinham lugar no esporte alemão convencional. O KZ Theresienstadt, desenhado como campo modelo para enganar inspetores internacionais, teve ligas de futebol organizadas pelos próprios presos. Os guardas nazistas permitiam as partidas porque faziam parte da fachada. Em 1944, quando uma delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha visitou o campo, os nazistas inclusive organizaram uma partida sob o nome de Theodor Herzl, o fundador do sionismo político. A delegação foi embora sem informar sobre as condições reais. Atrás daquela partida havia milhares de pessoas que já tinham sido ou seriam deportadas para Auschwitz. Décadas depois, em 2001, o nome de Fritz Seppan sacudiu brevemente a opinião pública alemã. Seppan foi um dos grandes jogadores do Schalke 04 nos anos 30 e 40, um clube que ganhou 6 campeonatos nacionais nesse período e que era, em termos de popularidade, a instituição futebolística mais poderosa da Alemanha. Quando o Schalke ia inaugurar seu novo estádio e propôs dar o nome de Seppan a uma das ruas adjacentes, pesquisadores conhecedores da história do clube assinalaram que Seppan tinha comprado por um preço ridículo o negócio têxtil de seu proprietário judeu durante o período de arianização forçada. A investigação oficial confirmou os fatos. A rua não levou seu nome. Walter Bensemann, o homem que propôs o nome do DFB, que fundou a Kicker, que organizou a primeira partida internacional na história do futebol alemão, morreu em 12 de novembro de 1934 em Montreux, Suíça, o mesmo lugar onde 48 anos antes tinha fundado seu primeiro clube de futebol com 14 anos. Morreu no exílio, a 79 quilômetros de Genebra, para onde Kurt Landauer, presidente do Bayern München, escaparia em 1939, literalmente no último momento. O Bayern na mira, identidade bávara sob pressão nazista. A Baviera nunca foi fácil de governar para Hitler. Isso não significa que resistisse. Resistência organizada houve muito pouca em toda parte, mas a identidade bávara, sua cultura regional, seu catolicismo profundo, seu orgulho de velha entidade política independente, criaram uma fricção constante com as tentativas de uniformização que o regime impunha a partir de Berlim. O nacionalsocialismo dissolveu a Baviera como entidade política autônoma, obrigou empresas históricas do Estado a mostrar a suástica em seus logotipos. A BMW, fundada em Munique, teve que redesenhar sua imagem pública, e o FC Bayern München, o clube que mais representava aquela identidade particular bávara e judaica, transformou-se em um objetivo específico. O Bayern de 1932 era uma equipe poderosa. Esse ano ganhou a Gauliga Bayern, sua liga regional, e depois se proclamou campeão da Alemanha pela primeira e única vez nesse período. Kurt Landauer, presidente do clube desde 1913 com uma breve interrupção, era judeu. O treinador, Richard Dombie, também. Uma porção significativa dos sócios e da base de torcedores tinha vínculos com a comunidade judaica de Munique. O clube já era conhecido com desprezo como o Judenklub.
Em 1933, tudo isso desmoronou. Landauer foi forçado a renunciar em 22 de março de 1933, apenas 7 semanas depois da tomada do poder nazista. Dombey, o treinador, também foi expulso. Ambos abandonaram a Alemanha. E sem suas figuras diretivas, sem o apoio de sua base social judaica agora perseguida, sem a proteção de sua identidade regional, que o regime tratava de apagar, o Bayern passou de campeão nacional a não conseguir sair de sua própria Gauliga. Mas a história de Landauer e do Bayern tem um episódio que merece atenção. Em maio de 1939, a equipe completa do Bayern viajou para Genebra para disputar uma partida amistosa contra o FC Servette. Landauer vivia naquela cidade naquele momento exilado. Os jogadores foram visitá-lo, em um exílio. Visitar um homem a quem o regime que governava seu país tinha despojado de tudo. Quando a equipe regressou à Alemanha, o regime nazista repreendeu-os duramente por esse gesto. Assim o documenta Niels Havemann, uma partida de futebol em Genebra convertida em ato de resistência simbólica. Pouco antes, em novembro de 1938, durante a Reichspogromnacht, a Noite dos Cristais, Landauer foi preso e enviado durante 4 semanas para o Casé Dachau, o campo de concentração situado a 16 quilômetros a noroeste de Munique. Dachau foi o primeiro campo do sistema nazista inaugurado em 22 de março de 1933, curiosamente o mesmo dia em que Landauer foi obrigado a renunciar como presidente do Bayern. Saiu de Dachau em dezembro de 1938 e emigrou para a Suíça poucos meses depois. Em 2013, o FC Bayern inaugurou a estátua de Kurt Landauer em frente à Allianz Arena. Landauer regressou à Alemanha depois da guerra, em 1947, e foi reeleito presidente do clube esse mesmo ano. Morreu em Munique em 1961. O outro problema do Bayern durante os anos do Terceiro Reich era estrutural. O regime não queria que o futebol ficasse nas mãos de uma instituição com tanto peso independente, especialmente se esse peso vinha acompanhado de uma história judaica e bávara. As equipes que triunfaram no campeonato nacional durante esse período vinham de outros lugares. O FC Schalke 04 de Gelsenkirchen dominou a era com 6 títulos entre 1934 e 1942. O Dresdner SC ganhou os 2 últimos em 1943 e 1944. O Bayern brilhava por sua ausência do pódio. Havia algo mais. Os clubes alemães foram pressionados para mostrar a suástica em seus uniformes. O Bayern teve que fazê-lo. Uma imagem que ainda hoje gera incômodo nos arquivos do clube. Essa imagem, o branco e vermelho bávaro com a cruz gamada superposta, é talvez a síntese mais visual do que foi o esporte alemão entre 1933 e 1945, obrigado a vestir uma identidade que não era a sua. As Gauligen, um sistema de controle disfarçado de competição. É preciso entender a mecânica do sistema para entender por que o futebol alemão daqueles anos foi o que foi. As 16 Gauligen funcionavam como ligas regionais independentes. Cada uma coroava seu campeão ao longo da temporada. Esses campeões avançavam depois para uma fase nacional com formato de eliminação direta que determinava o campeão da Alemanha. O sistema foi colocado em prática na temporada 1933 a 34 e funcionou, com adaptações crescentes à medida que a guerra avançava, até 1944. À medida que o Reich se expandia para o leste e para o sul, o número de Gauligen cresceu. Das 16 originais, passaram a ser 31 em 1943 a 44, incorporando territórios como o Protetorado da Boêmia e Morávia, a Gauliga Wartheland na Polônia ocupada e a Gauliga Ostmark, que englobava os territórios austríacos após o Anschluss. O debate interno sobre se esse modelo tinha sentido esportivo não era marginal. Funcionários do próprio regime assinalavam que era arcaico. A Inglaterra tinha sua Football League desde 1888 com um formato centralizado de ascensão e rebaixamento. A Itália tinha sua Série A
A Espanha tinha estreado sua liga em 1929. A Alemanha era a grande potência econômica e industrial da Europa Central, com uma tradição futebolística de quase 4 décadas, e organizava seu futebol de elite como se fosse uma federação de federações regionais. Mas o regime não queria que nenhuma instituição esportiva acumulasse demais poder econômico ou social. Isso explicava também por que se bloqueou o futebol profissional. Os grandes clubes com orçamentos profissionais teriam gerado hierarquias de poder que o Estado não podia controlar facilmente. Quem o disse com mais clareza, embora a partir de um ângulo diferente, foi Bruno Malitz, ideólogo esportivo do NSDAP e eventualmente Kreisleiter em Görlitz. Em seu texto programático Die Leibesübungen in der nationalsozialistischen Idee, atacou o DFB por ser uma fundação tipicamente liberal, com uma forte tendência internacionalista, que priorizava os lucros sobre os valores nacionais. Malitz irritava-se especialmente porque o DFB guardava dinheiro em vez de reinvesti-lo nos clubes, organizava partidas internacionais desnecessárias e beneficiava-se da isenção fiscal sem contribuir para o bem-estar dos trabalhadores do futebol na base. Essa tensão não se resolveu. Foi arquivada com a dissolução formal do DFB e sua absorção no aparato do Estado. Em 1935, o regime adicionou às Gauligen uma segunda competição nacional, a Tschammerpokal, a Copa Alemã que tomou seu nome de Hans von Tschammer und Osten, o Reichssportführer que a criou, tomando como modelo a FA Cup inglesa. Von Tschammer foi o máximo responsável esportivo do Reich desde julho de 1933 até sua morte por pneumonia em Berlim em 25 de março de 1943. Na primeira edição da Copa, disputada em 8 de dezembro de 1935 no Rheinstadion de Düsseldorf, diante de 60 mil espectadores sob uma nevada intensa, o primeiro FC Nürnberg venceu o Schalke 04 por 2-0. Aquela Copa foi jogada 9 vezes, entre 1935 e 1943. Na última edição, em 31 de agosto de 1943, no Adolf Hitler Kampfbahn de Stuttgart, diante de 45 mil espectadores, o First Viena venceu o LSV Hamburg por 3-2 na prorrogação. Era outro clube austríaco. Outro resultado incômodo para a narrativa de superioridade que o Reich tentava sustentar através do futebol. Enquanto isso, o Schalke 04 viveu nos anos 30 sua idade de ouro. A equipe de Gelsenkirchen, cidade industrial do Ruhr, com forte presença operária, e no caso de muitos de seus jogadores, com raízes na imigração polonesa, ganhou 6 campeonatos nacionais: 1934, 1935, 1937, 1939, 1940 e 1942. Entre 1933 e 1945, o Schalke disputou 189 partidas de Gauliga Westfalen. Ganhou 162, empatou 21, perdeu apenas 6. Marcou 924 gols e sofreu 145. Entre 1935 e 1939, não perdeu uma única partida de liga regional. Chegou a 8 das 11 finais nacionais disputadas no período. O regime apresentava-o como o exemplo esportivo da nova Alemanha, um eufemismo que ignorava convenientemente que suas duas máximas estrelas, Fritz Stepan e Ernst Kuzora, descendiam de famílias de imigrantes poloneses. Stepan e Kuzora não eram apenas cunhados. Stepan casou com a irmã de Kuzora, mas também os artífices do sistema tático que tornou famoso o clube. O Schalker Kreisel, um jogo de passes curtos e rápidos que desfazia a defesa rival com uma circulação contínua da bola, precursor das rodas de bobo, rondos e do que décadas depois se chamaria pressão alta. Esse sistema foi desenvolvido com a guia do técnico inglês Jimmy Hogan, que também trabalhou em Dresden, e representava o tipo de modernidade tática que as ligas mais avançadas da Europa já praticavam. O Schalke aperfeiçoou-o até convertê-lo em uma máquina. A final de 1934, a primeira que ganharam, decidiram-na no minuto 88 com o gol de Stepan
e no 90 com o de Cuzorra, virando o placar contra o Nürnberg nos instantes finais. Mas o campeonato alemão não foi uma história de domínio absoluto do Schalke. Houve interferências que o regime não tinha previsto. Em 1938, o Hannoveraner SV levou o título. Em 1941, o campeão foi o Rapid de Viena, um clube austríaco que o Anschluss de 1938 tinha obrigado a integrar-se nas Gauligen alemãs. A final desse ano, disputada em 22 de junho de 1941, no Estádio Olímpico de Berlim, diante de quase 100 mil espectadores, devia ser uma confirmação da hegemonia do Schalke. Os do Ruhr chegaram a abrir 3-0 após poucos minutos da segunda metade. O que ocorreu depois entrou na história do futebol centro-europeu. Franz Binder, atacante do Rapid apelidado de Bimbo, marcou 3 gols em 10 minutos para virar o placar para 3-4. O Rapid proclamou-se campeão da Alemanha. Era o mesmo Binder que em 1938 tinha feito o mesmo na final da Chammerpokal, com outro hat-trick em 10 minutos para vencer o Eintracht Frankfurt por 3-1. Um jogador austríaco, em um estádio berlinense cheio de oficiais nazistas, executando a virada mais incrível da era, diante da equipe alemã mais poderosa da década. O Rapid converteu-se em um dos poucos clubes do mundo que ganhou o campeonato de liga em 2 países diferentes, e fez isso na Alemanha nazista. Para 1943 e 1944, o domínio foi do Dresdner SC. O clube saxão chegou a essa etapa com Helmut Schön como sua grande figura ofensiva. Um atacante nascido em Dresden em 15 de setembro de 1915, que entre 1937 e 1941 foi internacional com a seleção alemã em 16 ocasiões e marcou 17 gols. Schön foi o artilheiro do Campeonato Nacional de 1944, com 14 gols na fase final, uma cifra que ninguém igualou esse ano. O Dresdner SC finalizou a temporada 1942-43 invicto e proclamou-se campeão pela primeira vez em sua história em 27 de junho de 1943, ao derrotar o FV Saarbrücken por 3-0 na final. No ano seguinte, repetiu a dose, vencendo o LSV Hamburg por 4-0 na final de 18 de junho de 1944, no mesmo Estádio Olímpico de Berlim. Foram os últimos campeões. O troféu Victoria, entregue anualmente ao campeão desde 1903, desapareceu durante os últimos meses da guerra e não foi recuperado até depois da reunificação alemã. Hoje se exibe no Deutsches Fußballmuseum de Dortmund. Helmut Schön treinou depois a Alemanha Ocidental durante 14 anos. Ganhou a Eurocopa de 1972 e a Copa do Mundo de 1974. O campeão da Liga Nazista de 1944, reconvertido no selecionador mais bem-sucedido da história do futebol alemão de pós-guerra. Itália 1934 e França 1938. As Copas do Mundo do Reich. O primeiro exame internacional do futebol nazista chegou na Itália, em junho de 1934. Era um momento peculiar. Hitler tinha assumido o poder apenas 16 meses antes, e no plano interno, as purgas já tinham expulsado Landauer do Bayern, os jogadores judeus de seus clubes e os funcionários que não comungavam com a nova ordem. Mas para fora, o regime ainda estava em fase de construção de imagem. As partidas internacionais eram, segundo o historiador Niels Havemann, ferramentas de política externa. O Reichssportführer, o Auswärtige Amt e o Ministério da Propaganda consideravam os encontros esportivos internacionais como um meio para atrair países e regiões que eram valorizados política, militar ou geoestrategicamente para a esfera de influência alemã. A seleção alemã chegou à Itália com algo a demonstrar, e durante um tempo demonstrou. Em 27 de maio de 1934, a Alemanha venceu a Bélgica por 5-2 em Florença, em sua estreia mundialista.
O artilheiro principal foi Edmund Konen, que marcou 4 dos 5 gols alemães. 4 dias depois, em Milão, a Alemanha eliminou a Suécia por 2-1 nas quartas de final, com 2 gols do mesmo Konen. Nas semifinais, em Roma, em 3 de junho, a partida contra a Checoslováquia foi mais complicada. Os checos eram favoritos, contavam com jogadores do tipo de Oldřich Nejedly, que terminou como artilheiro do torneio com 5 gols, e superaram a Alemanha por 3-1. Na disputa pelo terceiro lugar, em 7 de junho, em Nápoles, a Alemanha venceu a Áustria por 3-2 e ficou com o bronze. O terceiro lugar foi apresentado pelo regime como um sinal de progresso. Havia algo de verdade nessa leitura. A seleção alemã dos anos anteriores a 1933 tinha dado resultados medíocres. Em 1931, apenas uma vitória em 7 partidas. Em 1932, 3 vitórias e 3 derrotas. O terceiro lugar na Itália, 1934, foi real. Mas 1938 foi outra história. Em 12 de março de 1938, as tropas alemãs cruzaram a fronteira austríaca. 2 dias depois, o Anschluss era oficial. A Áustria deixava de existir como Estado independente. Para os funcionários do futebol nazista, aquilo era uma oportunidade sem precedentes. A seleção austríaca, o famoso Wunderteam, dirigido por Hugo Meisel, tinha sido durante anos uma das melhores do mundo. Matthias Sindelar, o centroavante do Austria Wien, conhecido como o Mozart do futebol, era o jogador mais admirado da Europa Central. Se a Alemanha pudesse combinar seus melhores jogadores com os melhores austríacos, o resultado teórico era uma seleção praticamente imbatível. A realidade foi outra. Sindelar negou-se a integrar-se na seleção do Reich. Em 3 de abril de 1938, apenas 3 semanas depois do Anschluss, a Áustria disputou sua última partida como seleção independente em Viena, contra a Hungria. Sindelar marcou 2 gols. Disse que os marcou olhando para a tribuna de honra onde estavam os dirigentes nazistas, embora isso tenha sido debatido pelos historiadores. O que não se debate é que Sindelar faleceu em 23 de janeiro de 1939 em circunstâncias não completamente esclarecidas. Intoxicação por monóxido de carbono, e que nunca vestiu a camisa da Grossdeutschland, a seleção do Grande Reich. Sem Sindelar, e com uma amálgama de jogadores que nunca chegaram a se entender, a seleção alemã-austríaca marchou para a Copa do Mundo da França em junho de 1938. A primeira partida diante da Suíça terminou 1-1. As regras da época obrigavam a disputar uma partida de desempate em vez de pênaltis. Em 9 de junho de 1938, em Paris, a Suíça ganhou esse desempate por 4-2. A Alemanha foi eliminada na primeira rodada. Para uma maquinaria propagandística que levava 5 anos construindo a imagem de uma nação renascida, poderosa e invencível, aquela eliminação foi um golpe inesperado. O Reich engoliu-a em silêncio oficial. Depois organizou uma partida amistosa de revanche contra a Suíça em 1941, em tempos de guerra. Os suíços voltaram a ganhar. A guerra no mapa do futebol, novas federações em território ocupado. A invasão da Polônia em setembro de 1939 não apenas alterou o mapa político da Europa, alterou o mapa futebolístico. O modelo que o regime aplicou em cada território ocupado seguia um padrão reconhecível: dissolver a Federação Nacional, reorganizar as ligas sob controle alemão, criar estruturas esportivas que servissem aos fins propagandísticos e de controle social. A Polônia foi o caso mais brutal. O Generalgouvernement, estabelecido por Hans Frank em outubro de 1939, converteu o centro da Polônia em um território de administração direta alemã, onde o futebol polonês ficou proibido ou severamente restringido. Em cidades como Cracóvia e Varsóvia surgiram clubes ligados à administração de ocupação e a unidades militares específicas. Suas partidas eram para soldados e colonos alemães, não para a população polonesa.
O caso mais analisado historicamente foi o da Checoslováquia, desmembrada em duas entidades distintas após os acordos de Munique de setembro de 1938 e a posterior ocupação de Praga em março de 1939. Do país que tinha chegado à final da Copa do Mundo em 1934 e às quartas de final em 1938, restaram dois fragmentos: o Protetorado da Boêmia e Morávia, sob controle direto alemão, e a República Eslovaca, um estado formalmente autônomo, mas na prática dependente do Terceiro Reich. O Protetorado da Boêmia e Morávia teve uma seleção de futebol que disputou exatamente 3 partidas amistosas em toda a sua existência. Seus melhores jogadores viviam sob supervisão estrita. O Reichssportführer gerenciava os calendários. A Eslováquia foi diferente. Com sua própria federação, seu próprio uniforme, seu próprio hino e um projeto esportivo que buscava demonstrar que o novo Estado podia competir em nível europeu, a seleção eslovaca organizou sua estreia internacional para 27 de agosto de 1939, apenas 5 dias antes de a Alemanha invadir a Polônia. O rival escolhido para essa estreia histórica foi precisamente o país que tinha tornado possível a existência da Eslováquia, a Alemanha. A partida disputou-se em Bratislava. 17 mil espectadores lotaram o estádio e apoiaram sua seleção com uma intensidade que surpreendeu os visitantes alemães. E a Eslováquia venceu por 2-0. O regime nazista, que tinha criado esse Estado cliente esperando que funcionasse como vitrine de eficiência política sob tutela alemã, recebeu uma derrota das mãos de sua própria criação. E 5 dias depois, estourou a guerra e o resultado ficou em segundo plano. Mas a partida permanece nos registros. A Checoslováquia tinha deixado à Eslováquia uma geração de futebolistas capazes de ganhar de qualquer um. O tutor foi humilhado por seu pupilo. O mesmo ocorreu nos territórios do leste. A ocupação da Iugoslávia, Grécia, os países bálticos e, finalmente, os territórios soviéticos gerou em cada caso tentativas de reorganizar o esporte local sob o guarda-chuva alemão. Alguns foram breves experimentos, outros tiveram consequências que chegaram muito mais longe do que os organizadores alemães tinham antecipado. O frente como estádio, futebol entre operações militares. Há algo difícil de imaginar na imagem de soldados jogando futebol durante pausas entre combates. Mas isso foi exatamente o que ocorreu em múltiplos frentes, desde 1939 até os últimos meses da guerra. O futebol, como ferramenta de coesão e gestão do estado mental das tropas, não foi uma invenção nazista. Os britânicos o haviam praticado durante a Primeira Guerra Mundial, incluindo a célebre partida de Natal de 1914, na qual alemães e britânicos deixaram de se atirar na terra de ninguém para jogar uma partida improvisada. Mas o Terceiro Reich o sistematizou com uma especificidade que nenhum exército anterior havia alcançado. Divisões da Wehrmacht, unidades das SS e pessoal de apoio organizavam encontros amistosos durante os períodos de descanso entre operações. Algumas divisões tinham suas próprias equipes estáveis com identificação clara, uniformes diferenciados e registros de resultados. Organizavam-se pequenos torneios entre unidades estacionadas na mesma região. O objetivo declarado era elevar a moral, fortalecer o companheirismo, oferecer um respiro psicológico antes de regressar ao frente. Mas havia algo mais. As equipes militares não apenas existiam nos frentes, também competiam dentro do sistema oficial de ligas domésticas. Nas tabelas dos campeonatos alemães dos anos de guerra, aparecem nomes que não haviam existido antes de 1939. O LSV Hamburg, Luftwaffen-Sportverein Hamburg, Clube Esportivo das Forças Aéreas de Hamburgo. O MSV Brunn, Militärsportverein, Clube Esportivo Militar de Brno. O HSV Grossborn, Heeressportverein, Clube Esportivo do Exército de Grossborn. Eram diretamente equipes de soldados integrados nas Gauligen,
competindo contra clubes civis com uma vantagem estrutural obscena. Podiam contratar os melhores jogadores de qualquer clube do Reich, simplesmente destinando-os às suas unidades. Os clubes civis o viveram como um escândalo permanente. Um jogador em ativo com o Schalke podia aparecer na seguinte rodada vestindo a camisa do LSV Hamburg se sua unidade o requeresse. O LSV Hamburg chegou à final do Campeonato Nacional de 1944, onde foi goleado por 4-0 pelo Dresdner SC, e nesse mesmo ano disputou também a final da Chammer Pokal, perdendo por 3-2 para o First Vienna na prorrogação. Um clube que não existia antes da guerra, que se nutriu dos melhores talentos disponíveis por decreto militar, chegou a 2 finais nacionais no mesmo ano. O futebol nos territórios ocupados também deixou episódios que vão mais além das partidas militares entre alemães. Na Polônia, o Generalgouvernement, estabelecido por Hans Frank em outubro de 1939, converteu o centro do país em um território administrado diretamente pelo Reich, onde o futebol polonês ficou proibido ou severamente restringido. Em Cracóvia e Varsóvia apareceram clubes ligados à administração de ocupação alemã. Seus estádios, os mesmos onde antes haviam jogado os clubes poloneses, serviram agora para que soldados e colonos alemães tivessem entretenimento. A população polonesa foi excluída como espectadora e, desde logo, como participante. Em Varsóvia, a última partida da seleção polonesa antes da invasão alemã havia se disputado em 27 de agosto de 1939 um amistoso contra a Hungria. Menos de uma semana depois, a Alemanha cruzou a fronteira. Os oficiais e as equipes que viajavam pelos territórios ocupados cumpriam também uma função de vitrine propagandística. O caso mais documentado neste sentido foi o Pariser Soldatenelf, o 11 dos soldados parisinos, que operou na França ocupada e atraiu milhares de espectadores locais para partidas organizadas como espetáculo. A presença de torcedores civis nesses encontros era apresentada como prova de normalidade sob a ocupação, como se a guerra não tivesse interrompido nada. Por trás dessa imagem havia um cálculo político muito concreto. Os esportes de massa serviam para desativar tensões sociais nos territórios controlados, para dar à população ocupada a ilusão de que o regime alemão era compatível com uma vida cotidiana reconhecível. No Frente do Leste, a mecânica era diferente. Não havia estádios, não havia uniformes regulares. O futebol que se praticava nos setores orientais era improvisado, informal, às vezes literalmente disputado em terra arrasada entre combates. Os soldados alemães jogavam em campos que horas antes ou horas depois seriam cenário de combate. Essa capacidade para converter qualquer terreno plano em campo de jogo dizia algo sobre o enraizamento do esporte e também sobre a necessidade psicológica de normalidade que tinham os combatentes. Uma partida de futebol era a forma mais acessível de fingir que a vida ordinária ainda existia em algum lugar. O episódio mais documentado e mais inquietante desta prática ocorreu em Kiev, Ucrânia, no verão de 1942. A Ucrânia havia sido invadida em junho de 1941 dentro da Operação Barbarossa. Kiev caiu em setembro desse ano, com uma das maiores batalhas de cerco da história. Mais de 600 mil soldados soviéticos foram capturados nas semanas seguintes. A cidade ficou sob administração direta do Reichskommissariat Ukraine, dirigido por Erich Koch, cuja política de ocupação era uma das mais duras de todos os territórios controlados pelo Reich. Koch fechou escolas, universidades e organizações soviéticas, estabeleceu trabalho obrigatório para todos os cidadãos entre 15 e 60 anos e deportou dezenas de milhares para a Alemanha para trabalho forçado. A Liga Soviética ficou suspensa. Muitos jogadores do Dinamo de Kiev e do Lokomotiv de Kiev foram mobilizados para o Exército Vermelho ou caíram prisioneiros. Mas um grupo pequeno de ex-futebolistas ficou livre.
o dono da padaria estatal número 3 da rua Degtiarevskaya, em Kiev, reconheceu o goleiro Mykola Trusevich mendigando nas ruas e o contratou como varredor. Depois foram chegando outros: Josef Kordzik, Mikhail Putistin, Nikolai Korotkik, Ivan Kuzmenko, entre outros. 15 jogadores no total, ex-futebolistas de alto nível trabalhando em uma padaria enquanto a cidade era administrada pela Wehrmacht. O Reichskommissariat Ukraine tinha uma política que chamavam de pacificação mediante a normalização. Criar uma aparência de vida cotidiana que reduzisse as fricções com a população ocupada e facilitasse a extração de recursos econômicos. Nesse marco, organizou-se em julho de 1942 uma liga local em Kiev com equipes militares e uma ucraniana. Aí nasceu o FC Start. Entre 7 de julho e 9 de agosto de 1942, o FC Start disputou 8 partidas. Ganhou as 8. Venceu o RUK por 7-2 em sua estreia, o Sport ucraniano por vários gols de diferença, e depois 3 equipes militares húngaras e um clube da artilharia alemã. A média de gols a favor nessa sequência era superior a 6 por partida. Os homens que jogavam com o estômago vazio, com botas que às vezes não eram pares, ganhavam do exército que os ocupava. E isso tinha consequências. As autoridades alemãs ficaram nervosas. Em 6 de agosto de 1942, organizaram uma primeira partida entre o FC Start e o Flakelf, uma equipe formada por pilotos e pessoal de elite da Luftwaffe que viajava pelos territórios ocupados disputando partidas de exibição propagandística. O FC Start ganhou por 5-1. Nessa tarde, segundo os testemunhos recolhidos posteriormente, os jogadores ucranianos recusaram-se a realizar a saudação nazista antes da partida e usaram, em seu lugar, a saudação soviética habitual em competições esportivas. 3 dias depois, em 9 de agosto de 1942, organizou-se a revanche no estádio Zenit, onde o Dínamo de Kiev havia jogado como mandante. O árbitro foi um oficial das SS. Antes da partida, esse oficial visitou o vestiário do FC Start e comunicou-lhes que deviam saudar com o braço ao alto ao começar. Os jogadores do Start negaram-se de novo. A partida começou com um placar predeterminado na mente dos organizadores, mas não nos pés dos ucranianos. O Flakelf jogou com brutalidade impune. O goleiro Trusevich foi derrubado deliberadamente enquanto tentava parar um chute, e o árbitro das SS permitiu que o gol subisse ao placar. Apesar de tudo, o FC Start chegou ao intervalo ganhando por 3-1 e terminou ganhando por 5-3. Nos dias seguintes, 4 jogadores do FC Start foram presos pela Gestapo na padaria número 3 da rua Degtiarevskaya. As acusações foram de espionagem. Ivan Kuzmenko, Nikolai Korotkik, Alexei Klimenko e o goleiro Mykola Trusevich morreram no campo de concentração de Sirets, nos arredores de Kiev. Korotkik foi executado em fevereiro de 1943. Os outros 3 morreram durante a primavera desse mesmo ano. Os demais sobreviveram. A propaganda soviética construiu o mito heróico. Haviam jogado sabendo que ganhar era uma sentença de morte. A historiografia posterior nuançou essa narrativa. Os jogadores provavelmente não sabiam que iam morrer se ganhassem, mas a diferença entre o mito e a realidade não diminui o que ocorreu. O primeiro jornal a informar sobre o episódio foi o soviético Izvestia, em 16 de novembro de 1943, embora sem mencionar a partida em si, apenas a execução dos esportistas. A história completa tardou décadas para ser documentada com rigor. Hoje, no exterior do estádio que leva o nome do FC Start em Kiev, uma placa comemora os nomes, os 4 jogadores executados. A final impossível, o Mundial que nunca foi, 1942. Em 1936, o regime nazista solicitou formalmente à FIFA que o Mundial de 1942 se celebrasse na Alemanha. A solicitação tinha sentido desde a lógica nazista.
Se os Jogos Olímpicos de Berlim haviam sido um espetáculo de propaganda sem precedentes, uma Copa do Mundo em solo alemão seria ainda mais útil. Os estádios estavam sendo construídos ou ampliados a grande velocidade. O sistema de transporte ferroviário era eficiente e o regime sabia exatamente como converter um evento esportivo em um exercício de legitimação internacional. Hitler havia compreendido desde o princípio o valor propagandístico do esporte de massa. O historiador Niels Havemann documenta que o regime considerava os Länderspiele, as partidas internacionais da seleção, como instrumentos de política externa, muito antes de que estourasse a guerra. O Auswärtige Amt, o Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério da Propaganda de Goebbels participavam diretamente no planejamento dos calendários internacionais. Cada rival, cada sede, cada resultado tinha implicações diplomáticas que iam mais além do futebol. A guerra anulou esses planos. O Mundial de 1942 nunca se celebrou. O de 1946 tampouco. A seguinte Copa do Mundo foi no Brasil, em 1950, 12 anos depois da última edição na França. Apenas em 2 ocasiões em toda a história da competição, o torneio se interrompeu, e ambas foram pela mesma razão. Mas entre 1941 e 1942, houve partidas que alguns historiadores e a imprensa da época chamaram, com ironia ou admiração segundo o contexto, de o Mundial Oficioso de 1942. Uma série de encontros amistosos nos quais a seleção alemã tentou demonstrar que era a melhor do continente. O regime tinha motivos para tentá-lo. Após a eliminação na primeira rodada do Mundial de 1938 frente à Suíça, a imagem internacional do futebol alemão necessitava de uma reparação urgente. E em 1941 haviam vindo os resultados convincentes. Goleadas ante a Bulgária, Romênia e outros rivais do entorno de influência nazista. O primeiro capítulo da história de 1942 foi humilhante. Em 20 de abril de 1942, 53º aniversário de Adolf Hitler, o regime organizou uma partida de celebração. Alemanha contra a Suíça no Estádio Olímpico de Berlim. A Suíça havia se mantido neutra desde o primeiro dia da guerra, e essa neutralidade incluía o futebol. Não havia razão política nem diplomática para que os jogadores suíços concedessem 1 centímetro. A Alemanha perdeu por 2-1. O resultado enfureceu o Führer. Segundo diversas fontes da época recolhidas por historiadores posteriores, Hitler ameaçou os futebolistas com enviá-los ao frente do leste se voltassem a perder. A ameaça surtiu efeito no curto prazo. Nos meses seguintes, a seleção alemã acumulou vitórias ante rivais do bloco nazista ou de sua órbita de influência: 5-3 frente à Hungria, 3-0 ante a Bulgária, 7-0 contra a Romênia. Com essa sequência recuperada, o regime organizou o que foi apresentado na imprensa alemã como a grande final do futebol europeu, um amistoso contra a Suécia em 20 de setembro de 1942, no Estádio Olímpico de Berlim. Os organizadores o venderam como a final não oficial do Mundial de 1942, a partida que elucidaria quem era a melhor equipe do continente. A Suécia tinha motivos para ser considerada a melhor seleção europeia do momento. Havia ficado em 4º lugar no Mundial da França de 1938, sendo eliminada nas semifinais. Mantinha a neutralidade que lhe permitia conservar seus melhores jogadores ativos, e em seu elenco de 1942 conviviam jogadores que, anos depois, seriam lendas do continente. Gunnar Nordahl, que terminaria como o maior artilheiro histórico do AC Milan com 221 gols na Série A. Arne Nyberg, do IFK Göteborg, um dos atacantes mais temidos da Europa. Henry Carlsson e Malte Mortensson, o segundo formado também no IFK Göteborg, um clube que nessa era dominava o futebol escandinavo com autoridade. 98 mil espectadores lotaram o Estádio Olímpico de Berlim em 20 de setembro de 1942. Era o maior evento esportivo do ano na Alemanha,
desenhado para demonstrar que o Reich era invencível também no terreno esportivo. Conhecia-se entre os jogadores alemães a ameaça que pesava sobre eles. Outra derrota significava o Frente do Leste. Arne Nyberg marcou para a Suécia no minuto 7. A Alemanha reverteu o placar na primeira parte com 2 gols. Um do meio-campista Ernst Lehner, o outro do atacante August Klingler, o artilheiro da seleção nesses anos. Klingler havia nascido em 1918 em Breisach, perto da fronteira com a França, e era um dos jogadores mais promissores da geração de guerra. A Alemanha chegou ao intervalo ganhando por 2-1. Na segunda parte, o roteiro que o regime havia imaginado se rompeu por completo. Henry Carlson empatou no 57. Malte Mortensen colocou o 3-2 definitivo para a Suécia no 75. 98 mil pessoas saíram do Estádio Olímpico de Berlim derrotadas. A engrenagem propagandística que havia prometido uma demonstração de supremacia recebeu uma derrota diante de uma nação neutra que não tinha nenhuma razão para conceder nada. Depois dessa partida, a seleção alemã abandonou os encontros internacionais. O argumento oficial foi que a situação de guerra o impedia. A realidade, documentada pelo jornalista Paul Brown e recolhida em várias fontes históricas posteriores, é que o regime considerou que novas derrotas erodiriam a moral da retaguarda em um momento em que as frentes do leste e do norte da África já não davam as vitórias que se esperavam. A última partida oficial da seleção alemã na Segunda Guerra Mundial foi em novembro de 1942, contra a seleção eslovaca, uma das ironias do período. A última vez que a Alemanha jogou como seleção durante a guerra foi diante de um estado satélite que 2 anos antes já havia lhe ganhado. August Klingler, o atacante que havia marcado esse gol contra a Suécia, o homem cuja carreira parecia destinada a ser uma das mais brilhantes do futebol alemão de pós-guerra, não chegou a vê-la. Morreu em combate no Frente Oriental em 1944. Tinha 26 anos. O campeonato sob as bombas, a final de 1944 e o final da era. Enquanto os aliados preparavam o maior desembarque anfíbio da história da guerra, a Alemanha jogava a final de seu campeonato de futebol. Em 18 de junho de 1944, 12 dias depois do dia D nas praias da Normandia, o Dresdner Sport Club enfrentou o LSV Hamburg no Estádio Olímpico de Berlim. 31 Gauligen haviam coroado seus respectivos campeões e os haviam enviado a esta fase de eliminação direta. O Dresdner SC chegava como defensor do título conquistado em 1943, quando também havia sido a melhor equipe do país. O elenco de Dresden incluía Helmut Schön, que foi o artilheiro da fase final com 14 gols. O LSV Hamburg, a equipe militar da Luftwaffe, havia chegado à final depois de eliminar rivais com os quais convivia com vantagem institucional. Podia absorver jogadores de qualquer clube do Reich por razões de serviço militar, mas essa tarde não foi suficiente. O Dresdner SC goleou por 4-0, e o troféu Victoria, o mesmo que se entregava ao campeão alemão desde 1903, foi levantado por última vez na história da era nazista, a várias centenas de quilômetros de distância, na costa da Normandia e nos campos da Bretanha. Os soldados alemães combatiam para conter um avanço aliado que já era imparável. A Operação Overlord havia começado em 6 de junho com o desembarque de 156 mil soldados aliados em um frente de 80 quilômetros de costa. O Frente do Leste tampouco descansava. 3 dias depois da final, em 21 de junho de 1944, a União Soviética lançou a Operação Bagration sobre o Grupo de Exércitos Centro. Em poucas semanas, os soviéticos destruíram 28 divisões alemãs, capturaram 300 mil prisioneiros e avançaram 600 quilômetros em direção ao oeste. Foi a maior derrota do exército alemão em toda a guerra, maior inclusive que Stalingrado em termos de efetivos perdidos. E em Berlim, 70 mil pessoas haviam visto uma partida de futebol. Há algo nessa imagem que resiste a qualquer interpretação simples.
Eram aquelas pessoas indiferentes ao que ocorria nos frentes? Ou era precisamente porque sabiam o que ocorria que iam ao estádio, buscando durante 90 minutos a ilusão de que a vida continuava sendo tolerável? Provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo, em proporções que variavam de pessoa para pessoa, de bairro para bairro, de família para família. O Ministério da Propaganda de Goebbels havia cultivado durante anos essa capacidade para conviver com as notícias do frente, sem processar seu significado real. Uma combinação de eufemismos, omissões e eventos culturais e esportivos desenhados para manter o cidadão ocupado com coisas que não fossem os números de baixas. As Gauligen continuaram se disputando durante 1944 com uma regularidade que assombra quem a estuda. Os bombardeios aliados sobre as cidades alemãs haviam destruído ou danificado vários estádios, mas os calendários se adaptavam. O estádio de Hamburgo havia ficado parcialmente danificado nos devastadores bombardeios da Operação Gomorra do verão de 1943, que destruíram 45% da cidade e tornaram inutilizáveis muitas instalações. Quando uma sede resultava inutilizável, buscava-se outra. Quando os jogadores habituais eram mobilizados para o frente, buscavam-se substitutos entre os soldados destinados temporariamente nas cidades, ou entre os jovens que ainda não haviam alcançado a idade de recrutamento. A temporada 1944 a 45 começou inclusive com antecedência em novembro de 1944, embora em março de 1945 o campeonato tenha colapsado na maioria das regiões quando os exércitos aliados cruzaram as fronteiras do Reich. A história do futebol alemão nos anos de guerra tem também sua face humana mais cruel. Do Bayern München, mobilizaram-se 56 membros durante o conflito. Não apenas jogadores profissionais, sócios, funcionários, pessoas do entorno do clube que contavam como parte de sua comunidade. 56 deles morreram em combate. O próprio Bayern, cujo estádio em Munique havia sofrido danos pelos bombardeios aliados sobre a cidade durante 1944 e 1945, disputou suas últimas partidas do período em campos alternativos ou improvisados. O Borussia Dortmund também pagou um preço particular. Em 1939, quando estourou a guerra, 80% dos jogadores do primeiro time eram soldados ativos das Sturmtruppen, as tropas de choque do Reich, e foram mobilizados de imediato. O clube praticamente desapareceu do mapa competitivo durante anos. Os clubes que haviam acumulado jogadores de origem judaica antes de 1933 e que haviam sido forçados a expulsá-los, tampouco recuperaram nada do que haviam perdido. A purga ideológica havia debilitado sua base técnica, sua estrutura econômica e seu tecido social de forma permanente. O Bayern foi o caso mais documentado, mas houve dezenas de outros ao longo e largo do país. À medida que 1944 avançava em direção a 1945, a situação se tornou insustentável. As equipes perdiam jogadores mais rápido do que podiam substituí-los. Muitos clubes fundiram seus elencos com os de clubes rivais por pura necessidade de sobrevivência esportiva. As concentrações de tropas nas cidades e os bombardeios constantes tornavam impossível manter uma logística regular de transporte e segurança para os espectadores. O troféu Victoria, entregue ao Dresdner SC em junho de 1944, desapareceu no caos dos últimos meses. Reapareceu décadas depois da reunificação alemã, conservado em condições que os historiadores do DFB nunca puderam detalhar completamente. A última partida da era nazista da qual se tem registro foi em 22 de abril de 1945. Berlim estava cercada. As tropas soviéticas haviam cruzado o Oder em 16 de abril e avançavam em direção ao centro da cidade por múltiplos flancos. Os combates nos subúrbios orientais já eram audíveis desde o coração da capital. O bunker da chancelaria,
onde Hitler passava suas últimas horas ditando seu testamento político e suicidando-se 8 dias depois, ficava a poucos quilômetros de onde, nesse mesmo 22 de abril, o Bayern München e o TSP 1860 München disputaram uma partida amistosa. O Bayern ganhou por 3-2. Havia árbitros, havia jogadores no campo. Havia, segundo as fontes da época, alguns espectadores. O som da artilharia soviética era perceptível em Munique nesses dias através do rádio e dos boatos que chegavam com os refugiados do leste. E 2 equipes de Munique estavam jogando uma partida de futebol. Era a forma mais persistente de negação que se pode imaginar. O esporte como escudo contra a realidade, sustentado até o último instante possível. Hitler suicidou-se em 30 de abril de 1945. A Alemanha assinou a rendição incondicional em 8 de maio. Todos os clubes alemães foram dissolvidos pela diretiva número 23 do Conselho de Controle Aliado durante o processo de desnazificação. Foram reconstituídos pouco depois, mas sob novas normas, sem os registros do período nazista em suas atas oficiais, como se o futebol pudesse começar do zero. Não podia, desde logo. A história não funciona assim. O regresso ao futebol e as contas pendentes. O verão de 1945 na Alemanha cheirava a escombros e a gasolina queimada. As cidades eram geometrias de ruínas. Os sistemas de transporte estavam quebrados. A administração pública havia desaparecido. E o DFB, a organização que havia gerido o futebol alemão durante 45 anos antes de ser absorvida e liquidada pelo Terceiro Reich, não existia legalmente. As potências aliadas impuseram restrições à atividade das organizações alemãs, incluídas as esportivas. Mas os alemães começaram a jogar futebol antes de que nenhuma autoridade lhe o autorizasse formalmente. Em campos improvisados, em terrenos que antes eram parques ou lotes sem escombros, com bolas que às vezes eram trapos amarrados, as partidas começaram no outono de 1945. O novo DFB reconstituiu-se em Stuttgart, em 1949. A composição de sua primeira junta diretiva merece atenção. Georg Schandry, o diretor executivo do Fachamt Fußball durante toda a era nazista, retomou suas funções. Karl Kopperhell, o cronista oficial do DFB, que havia escrito sobre o período nazista sem mencionar nenhuma de suas atrocidades, também voltou. Felix Linemann, o presidente que havia desenhado a Gleichschaltung do futebol alemão em 1933, havia morrido, o que livrou o DFB da necessidade de explicar sua trajetória. Martin Stock, o jogador judeu que havia sobrevivido ao gueto de Minsk, estava nessa primeira junta diretiva dirigindo o comitê de competição. Sua presença era a prova de que algumas coisas haviam mudado. Mas sua excepcionalidade era também a prova de até que ponto a continuidade do pessoal era a norma. Karl Kopperhell publicou em 1954 a Geschichte des deutschen Fußballsports, a história oficial do futebol alemão. Sobre os anos do nacionalsocialismo, escreveu que havia sido necessário navegar entre os arrecifes, sem deixar-se arrastar em direção a águas político-partidárias. Uma interpretação que o historiador Niels Havemann qualificou, 50 anos depois, de exemplo paradigmático da resistência da jovem República Federal em confrontar os crimes do nazismo. Não foi até 2001 quando o DFB encomendou uma investigação científica independente sobre seu papel no período nazista. Essa investigação, dirigida por Niels Havemann, publicou-se em 2005 sob o título Fußball unterm Hakenkreuz. Nesse mesmo ano, o DFB instituiu o prêmio Julius Hirsch em memória do jogador deportado e assassinado em Auschwitz em 1943. O primeiro ganhador foi o FC Bayern München, cuja equipe sub-17 havia jogado nesse verão de 2005 contra uma seleção mista israelense-palestina. Gottfried Fuchs,
quem escapou da Alemanha em 1937 e estabeleceu-se finalmente no Canadá, não recebeu nenhum convite do DFB para os Jogos Olímpicos de Munique em 1972, apesar de que o selecionador Sepp Herberger tentou convencer a junta diretiva de que o convidassem. A junta negou-se. Fuchs viveu até 1972. O recorde que havia estabelecido em 1912, 10 gols em uma única partida com a seleção nacional, segue sem ser igualado. Há uma linha direta entre esse recorde de 1912 e os 10 anos do prêmio Julius Hirsch, e o que percorre essa linha não é apenas a história do futebol. É a pergunta de quanto tempo tarda uma instituição para reconhecer o que fez e o que deixou de fazer, quando acreditou que ninguém estava olhando para ela. O historiador Dr. Pascal Tries, do Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, trabalha atualmente em um projeto encomendado pela DFB Kulturstiftung para documentar em detalhes o papel dos funcionários do DFB durante e depois do período nazista. O trabalho está em curso. Ainda restam perguntas sem resposta. O que a bola não pôde ocultar? Em 12 anos, o Terceiro Reich tentou converter o futebol em algo que o futebol nunca foi em nenhum lugar nem em nenhuma época. Um argumento político inapelável. Construiu ligas para controlá-lo, dissolveu federações para apropriar-se dele, expulsou os judeus para purificá-lo, criou seleções satélites para exibi-lo e organizou finais sob os bombardeios para fingir que a derrota não estava chegando. E o futebol, com a indiferença que tem os jogos de verdade diante dos sistemas de poder, não cooperou. A seleção alemã perdeu na primeira rodada do Mundial de 1938 contra a Suíça. Foi derrotada por 2-1 no aniversário de Hitler por esse mesmo rival neutro. Perdeu para a Suécia em setembro de 1942, diante de quase 100 mil espectadores. Perdeu em agosto de 1939 para a Eslováquia, um estado que devia sua existência ao Reich, que acabava de ser derrotado. E em Kiev, no verão de 1942, um grupo de padeiros com fome ganhou 2 partidas seguidas da equipe da aviação mais poderosa do mundo. Houve também jogadores que morreram. August Klingler, no Frente Oriental, com 26 anos e 6 gols internacionais. Os 56 membros do Bayern München caídos em combate. Os 4 jogadores do FC Start executados no campo de Sieretz. Julius Hirsch, assassinado em Auschwitz em março de 1943 com 52 anos, depois de ter servido a Alemanha em 2 mundiais juvenis e 7 internacionalidades com a seleção principal. O futebol não salvou ninguém, mas tampouco se dobrou de todo. Seguiu colocando a bola onde correspondia, marcando os gols que correspondiam, ganhando as partidas que correspondiam, sem perguntar que bandeira havia no camarote. Os estádios que construiu o Terceiro Reich seguem de pé em alguns casos. O Estádio Olímpico de Berlim foi sede das partidas da Copa do Mundo de 2006. Nessa mesma quadra, onde 98 mil pessoas haviam presenciado a derrota da Alemanha diante da Suécia em 1942, a seleção alemã venceu a Costa Rica por 4-2 na partida inaugural do Mundial, do qual era anfitriã. 64 anos de distância entre as 2 partidas. O mesmo gramado, outra época, outro país.